A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho. Meus amados irmãos, chegamos no áudio 40. Esse áudio 40 é do estudo chamado Aprendendo Mais. Bom, já pegue a sua Bíblia aí, meus irmãos, e abra ela juntamente comigo no livro de Daniel. Ontem nós fizemos uma pequena leitura até o versículo 4, certo? Vamos continuar? Versículo 5. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, o alimento que eles deveriam comer, da porção do manjar. Para quem está pegando o áudio agora e não lembra, ontem nós fizemos uma leitura onde Deus permitiu, foi Deus que permitiu, o rei Jeoiaquim e todos aqueles serem cativos, ficarem presos na sua própria cidade e depois serem levados cativos, né? Por Nabucodonosor. E agora, o rei Nabucodonosor mandou separar os jovens mais excelentes, né? Os mais sábios, e aí por diante. Aconteceu então aqui nesse versículo que nós lemos. E o rei lhes determinou o alimento, a ração de cada dia da porção do manjar do rei. Quer dizer, o rei comeu uma comida, eu quero que separe isso aqui para eles também. Do vinho que ele bebia. E que assim fossem criados por 3 anos, né? 3 anos eles iam ser criados pela comida do rei. Tudo que o rei come, eles iam comer também. Para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Então, o eunuco, ele ia cuidar daqueles jovens que vieram presos para Nabucodonosor, na Babilônia, e seriam criados por 3 anos pelo alimento, eles iam comer 3 anos o alimento do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Pastor, eu nunca ouvi falar desse nome. Tá, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ah, esses eu conheço, é os mesmos. Quem colocou o nome deles de Sadraque, Mesaque e Abednego foi o rei, mas o nome real deles é Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar. Então, qual era o nome de Daniel que ele chamava? Você a partir de hoje vai ser chamado de Beltesazar. E Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Então, eles mudaram os nomes deles. Não importa como te chamam, pode te chamar de caloteiro, de mentiroso, você tem nome. Você não tem que deixar as pessoas te chamar de um nome e você gostar e aceitar aquele nome que te chamaram. Esse cara é um pilantra. Não, você não é um pilantra, você vai mudar. Você só não conseguiu se acertar na vida aí, nas coisas, mas você vai mudar e seu nome verdadeiro é tal. Você não tem que deixar as pessoas rotular você. Daqui já fica uma lição, certo? E Daniel, no versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Quer dizer, eles gostavam dele, né? E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros mancebos. Quer dizer que outros mancebos ficariam tristes porque não estão comendo bem. Esses iam comer bem melhor. Que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei? Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Tá vendo? Não respeitou o nome que eles estavam chamando lá. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. Então ele falou 10 dias e você vai ver que a gente vai ficar mais forte, mais bonito do que esses que vão comer o manjar do rei. Aqui nós colocamos um pontinho final e dizemos para vocês, meus irmãos, você tem que colocar isso no seu coração, ainda que te levem preso para algum lugar, ainda que você se sinta preso em algum lugar, e ainda que também troquem seu nome, rotulem você por outro. A essência de Deus dentro de você não pode sair. Você não pode mudar só porque eu estou na cadeia eu vou ser mais bandido. Não, só porque eu estou num antro de prostituição eu vou ser mais prostituto. Não, você tem que ser sempre a mesma pessoa, independente de onde você está. Não é o lugar que muda a pessoa, tá entendendo? Daniel estava dentro da Babilônia. O rei colocou comidas diferentes para eles, mas Deus ainda estava dentro deles. Então, nós finalizamos essa parte desse entendimento. Você pegou aí que eu sei que você pegou. Agora, nós vamos dar um pulinho lá para o capítulo 3, no versículo 15.
Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvir o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do salteiro, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. Olha que forte, meus irmãos. Aqui você entende que havia um decreto. Quem não se prostrar vai pagar o preço. Quando tocou esse som, todo mundo se prostrou para aquela estátua. Mas ficou 3 homens de pé. Que a Bíblia vai dizer que era o Sadraque deles, o Mesaque e o Abednego, né? Que é os nossos Ananias, Misael e Azarias. Então, os nossos 3 jovens, meus irmãos, Daniel estava em outra parte. Os nossos 3 jovens não se prostraram, por mais ameaça que fizessem. Vamos lá para o versículo 20 do capítulo 3. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Tá vendo? Eles não obedeceram a ordem e foram lançados no fogo. Deus os livrou? Ainda não. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seus chapéus e seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Os homens que levantaram eles, o fogo matou eles. Olha só. Verso 25. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados, meus irmãos, amarrados, dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa e falou, e disse aos seus capitões: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Porque foi isso que a gente lançou, não foi? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse eu: porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Agora, Nabucodonosor ele não teve uma visão, ele viu com os olhos abertos que Jesus ali estava, a gente crê que é Jesus, andando com eles. Os 4 estavam andando. Deus não socorreu antes da prova, Deus socorreu dentro da prova. Porque se a pessoa, meus irmãos, achar, se vir um bandido, Deus me livre do bandido. Deus às vezes pode permitir o bandido vir te assaltar. E naquela mesma hora, você falar, tudo bem, mas eu quero falar de Jesus para você. Você não vai reagir ao assalto. Há situações que não dá nem tempo de falar, ele já cata e sai correndo. Mas às vezes existem possibilidades de você assaltar o diabo e tirar da mão dele aquela vida. Gostou dessa? Então entenda que às vezes as possibilidades acontecem para que a gente venha trabalhar para Jesus, para que a gente venha fazer a obra para Jesus e deixar de ser covarde, meus irmãos. Então, quanto mais a gente, meus irmãos, fugir dos propósitos de Deus, pior é. Ou você faz o mandado dele ou não. Agora nós vamos para o capítulo 4. O capítulo 4 a gente só vai começar um pouquinho, depois eu vou parar para terminar amanhã, porque não vai dar tempo, né? Olha só, o sonho do rei. Nabucodonosor, veja que está escrito com letra maiúscula, tá? Isso é importante. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Ele está falando de Deus. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno. Está falando de Deus, tá? O nosso Deus. E o seu domínio de geração em geração. Agora ele vai falar com letra maiúscula. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Repara nisso, meus irmãos, que isso é muito importante. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações da minha cabeça, da minha cama, e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho, né? É uma coisa até complicada. Eu sonhei, agora vocês vão ter que me dizer aí o que eu sonhei. Vocês não são sábios? Vamos ver.
Pulando desse versículo, meus irmãos, parando nesse versículo, a gente vai falar amanhã a continuação. Ele teve um sonho e ele quis uma interpretação. O que será que esse rei está caçando, né? Bom, eu hoje paro por aqui, meus irmãos, né? Você sabe que sempre é só 10 minutos de mensagem. Anota aí a lição de mensagem, a lição de casa. Espero que vocês estejam fazendo, hein? A lição de casa hoje é Salmo 33:4. Salmo 33:4.